Fala rapaziada, beleza? Tô de volta aqui para mais um vídeo no canal. Valeu por acessar e se puder deixa o like e se inscreve para fortalecer, beleza? E hoje o tema é sobre um assunto diferente. De vez em quando aqui vou meter uns assuntos diferentes mesmo porque eu tô afim. Mas é o seguinte, eu tava vendo que muitas lendas de aparições estranhas hoje em dia surgem na internet. E como antigamente não tinha essa parada de internet, as lendas surgiam na rua. A lenda tinha um bairro, tinha uma casa, tinha uma história. E hoje em dia ela aparece, desaparece e ninguém nunca ouviu falar. E eu tô aqui para lembrar dessas lendas antigas, algumas mais, outras menos. Década de 60, 70, 80, 90, principalmente quando tinha muito disso, né? E eu sei que cada cidade tem a sua lenda urbana. Muitas delas a gente tem até vontade de rir, mas tem outras, meu amigo, que a gente tem que ficar com o pé atrás. E o Rio de Janeiro, por exemplo, tem muitas lendas urbanas. E uma lenda muito conhecida aqui é a do Opala Preto. Essa história começou a circular na década de 70, quando começaram os relatos de motoristas sendo seguidos por um carro da marca Opala, da cor preta, né? E com farol alto. Não demorou muito e começaram a aparecer histórias sobre essa situação. Diziam que seria um bandido da Baixada Fluminense que estava cometendo crimes na Zona Sul. E na fuga, depois de despistar a polícia, ainda perseguia os motoristas que estavam de bobeira. Deve ser porque ele ficava puto porque o motorista marcha lenta estava andando lá devagar na pista da esquerda. Não, calma, essa parte que eu inventei agora. Mas começou a surgir também pessoas mencionando o nome do condutor do veículo. Ele pertencia a um certo Ubiratã Carlos de Jesus Chaves, também conhecido como Carlão da Baixada, que já teria aí uma extensa ficha criminal e que usava um Opala SS para os delitos. E uma certa noite, o tal Ubiratã estava em fuga e ao entrar no túnel Rebouças em direção à Zona Norte, ele perdeu o controle e bateu em outro carro. Os passageiros desse outro carro morreram, mas o corpo do ocupante do Opala, no caso o Ubiratã, nunca foi encontrado. Depois disso, várias pessoas disseram que viram um Opala preto. Mas é claro, porque esse carro era um dos mais modernos e conhecidos da época. Outras pessoas disseram que foram perseguidos por um carro e quando olharam no retrovisor, era o Opalão. E depois disso, começaram a ter muitos outros acidentes no túnel. Porém, nada disso tem registro oficial. Não tem ficha policial, não tem registro do nome dele e nem mesmo esse alto índice de acidentes na época. Mas a lenda do Opala se popularizou e chegou na novela A Próxima Vítima. Eu nunca fui de assistir novela, mas essa eu vi porque tinha o criminoso Opala Preto. Todo mundo queria saber quem era porque a cara dele só apareceu no final mesmo. Eu lembro que fizeram alguns finais para ninguém descobrir antes. E mesmo assim foi gravado poucas horas antes de ser exibido. Na Baixada tem muito tema sobre o Opala Preto. E agora esse próximo caso tem bastante comprovação e é um dos mais estranhos do Rio de Janeiro. É o mistério das máscaras de chumbo, que envolve experiências estranhas e até contatos com ETs. Tudo começou no dia 20 de agosto de 1966, quando dois homens foram encontrados mortos no alto do Morro do Vintém, no bairro de Santa Rosa, em Niterói. Os corpos estavam em cima de uma espécie de cama feita com folhas. Do lado deles foi achado um bastão quadrado de cimento, uma garrafa de água mineral magnesiana, que depois eu descobri que era usada para tratar distúrbios no organismo. Também tinha uma folha de papel laminado, que foi usado como copo, e um embrulho de papel com equações básicas de eletrônica, além de um papel onde estava escrito 16h30, estar no local determinado, 18h30, ingerir cápsulas, após efeito, proteger metais, aguardar sinal, máscara. Essas máscaras de chumbo estavam do lado dos corpos. Elas pareciam como um óculos escuro. O curioso é que a autópsia dos corpos não revelou a causa da morte, porque não tinha evidências de violência, envenenamento, contato por radioatividade. Até os exames para saber se eles usaram alguma droga deram negativo. Os dois homens foram identificados como Miguel José Viana, de 34 anos, e Manuel Pereira da Cruz, de 32 anos. Os dois moravam em Campos dos Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro, e eram sócios de uma oficina de manutenção de aparelhos eletrônicos, tipo rádio, TV. A polícia foi até a oficina dos dois e encontrou o molde e o equipamento usado para produzir as máscaras de chumbo. Há boatos que os agentes acharam alguns livros sobre ocultismo e bruxaria. Logo depois dos jornais anunciarem as mortes, moradores do Morro do Vintém e também em volta informaram que 3 dias antes dos corpos serem encontrados, avistaram um objeto oval com luzes coloridas e raios azuis em várias direções
circulando ali pelo morro. Para os técnicos da polícia, as luzes nada mais eram que raios, já que naquela noite ali caiu uma tempestade muito forte. Para alguns, os homens teriam morrido em função de uma descarga elétrica, porque as máscaras de chumbo atrairiam raios. Porém, a descarga elétrica ia causar queimaduras, e o perito da necrópsia negou essa hipótese. No decorrer do inquérito, a polícia chegou até um suspeito, Elcio Correia Gomes, que, segundo a esposa do Miguel, os três viviam de segredos. Ele teria apresentado aos dois amigos o estudo do ocultismo e introduziu eles em estranhas experiências paranormais. Elcio se apresentava como um espírita, mas, segundo rumores, tinha envolvimento com feitiçaria. Os investigadores disseram que, tempos antes, Elcio e os dois amigos teriam se envolvido em uma experiência parecida e que resultou numa explosão. Elcio negou qualquer envolvimento nas mortes e o caso na esfera policial foi arquivado em 1969 por falta de provas. Em 1980, um pesquisador francês veio para o Brasil para pesquisar o caso e teve uma descoberta sinistra. O local estava limpo de vegetação e amostras do solo revelaram que havia restos de radiação. O pesquisador considerou o caso como um contato extraterrestre. As máscaras de chumbo atualmente, elas estão no Museu da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Mas as lendas do Rio também são associadas a tragédias. É o caso da Torre Almirante, um prédio comercial no centro do Rio de Janeiro, que hoje funciona a Petrobras, e que foi construído sobre os escombros do edifício Andorinha, que antes tinha no local e foi destruído depois de um incêndio em 1986, deixando 21 mortos. Os funcionários do prédio atual dizem que quando estão trabalhando, os seus equipamentos se desligam sozinhos. Teve o caso de uma funcionária que teve o computador desligado mais de 10 vezes sem explicação. Nem os técnicos de informática conseguiram resolver o problema. Ou então, os funcionários estão metendo um migué ali para meter o pé mais cedo, né? Muita gente relatou que já viu pessoas estranhas no local e ouviu gritos de desespero, principalmente à noite. Disseram que essas coisas acontecem na torre após as 14 horas, quando as portas contra incêndio se abrem e se fecham sem nenhuma explicação. E gritos e até choro de criança podia ser ouvido. Tem também a história do diabo aparecer no baile, e não só no baile, parece que foram mais de um baile. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso e também um outro vídeo falando sobre os perrengues que eu passei no baile. E nesse vídeo eu também falo que eu encontrei umas situações muito estranhas também. Um homem da capa preta que estava num ponto, apareceu no outro, muito estranho também. Além de outros vídeos parecidos que eu vou deixar aqui nos cards finais, beleza? Então é isso, diz aí nos comentários o que tu achou disso tudo. Se tiver uma história sinistra aí, já pode mandar vir nos comentários. Se gostou de alguma história específica, é só pedir aí que de repente eu faço um vídeo só de uma lenda específica, beleza? Aproveita, deixa um like e se inscreve aí para fortalecer, isso ajuda muito. E se tu já for inscrito, vê se você ativou as notificações, compartilha aí pros amigos, beleza? Eu fico por aqui, você por aí. Valeu, forte abraço, fui!